Esse vídeo, junto com os que precedem ele, no caso sobre as primeiras manifestações e sobre o Barroco, eles vão fechar um ciclo nessa discussão que eu pretendo fazer aqui, nessa discussão bem resumida, com esse caráter de síntese e de estabelecer uma certa continuidade no pensamento sobre alguns conceitos que giram em torno da nossa literatura. Junto com os dois anteriores, o que a gente concretiza nesse é um pensamento de como é que a literatura brasileira adquire uma certa autonomia. Não no sentido de que ela não tem uma dependência de outras literaturas, e que ela não estabelece com essas outras literaturas uma relação ativa e caracterizadora da condição da nossa literatura. Mas no sentido de que nós temos finalmente uma constituição de um sistema literário, aqui usando as concepções do Antônio Cândido, em que nós temos um público, um grupo de escritores, uma circulação, e que todos esses participantes têm uma certa noção da posição que ocupam e que por isso se empenham nas ações que eles realizam. Então nós já vamos ter, nesse período do Barroco, alguns elementos do período do arcadismo, que é o assunto desse vídeo, uma consciência de Brasil em certos aspectos. E nós vamos ter uma circulação maior, bem maior em relação aos períodos anteriores. Então, passando aqui para a estrutura dessa aula, para dar uma sintetizada, uma introdução sobre como é que eu dividi ela, já que ela vai ter alguns aspectos diferentes das anteriores. Primeiro nós vamos falar no contexto dos tópicos aqui, nós vamos falar do contexto histórico, que gira em torno do período. Vamos falar de novo dos agentes desses discursos, quem é que escreve, para quem escreve. Depois, como sempre, nós vamos para os aspectos formais, e que neles nós vamos demorar um pouco, porque há um grau de complexidade mais elevado, ou pelo menos mais demorado de ser explicado, ao arcadismo. Vamos falar dos aspectos pré-românticos, que a gente já consegue perceber no arcadismo, e que vão ser extremamente importantes. Nós vamos estar o tempo todo falando do barroco e do romantismo. Nós vamos falar sobre as convenções clássicas, que estão no centro do entendimento do que é o arcadismo. E antes de finalizar, de novo falando sobre alguns aspectos que vão ser melhor explorados no romantismo, como o indianismo, nós vamos falar do Tomás Antônio Gonzaga bem resumidamente. Essa escolha eu fiz porque a gente percebe, apesar de alguns escritores, como o próprio Tomás Antônio Gonzaga, lidar com algumas questões que fogem da convenção arcade, das tradições, por assim dizer, das tradições que regulam a atividade do poeta do arcadismo, e que o Tomás Antônio Gonzaga lida com algumas delas, como, por exemplo, um certo sentimentalismo que vai alcançar o apogeu nos românticos. O Tomás Antônio Gonzaga lida muito bem com ele. Então, apesar de ter esse traço que diferencia, de certa forma, esse autor de outros autores do período das normas, como a gente notou também no Gregório de Matos, nessa individualidade, por isso que precisava de um estudo mais aprofundado do Gregório de Matos, e que vai ser feito posteriormente, o que a gente ainda vê no Gonzaga e em outros autores do período é uma filiação mais próxima ao movimento do qual eles fazem parte. E por isso eu não vou explorar muitos autores individuais, pelo menos não nessa aula. Como eu falei, eu também pretendo fazer algumas aulas explorando não os períodos literários, mas os autores em si. Lógico, sempre usando como paradigma, como parâmetro, as tradições das quais eles fazem parte. Mas para essa aula específica, a gente vai usar o Antônio Gonzaga mais como um ponto de partida para a nossa discussão e como um exemplo de como é que se realiza as obras do período. Como é que se realiza a estética arcade. Então, como eu tinha mencionado na aula anterior, eu passei Marília de Disseu.
Sobre a Marília de Seu, a gente vai falar mais a profundo da obra em si adiante. Mas eu estou querendo fazer um caminho diferente. Ao invés de a gente partir da teoria, dos conceitos e da história, para depois passar para as obras, como eu estava fazendo nos anteriores, fazer um processo inverso para tirar essa automação da nossa leitura. Primeiro vamos ler, e aí depois, conforme a gente for vendo os conceitos e as ideias que perpassam a discussão sobre o arcadismo, a gente vai tentar identificar na nossa leitura primária inicial da parte 1, da letra número 1, e mais especificamente só da parte 1. Eu acho que não vai ter problema ler a letra número 1 toda. A parte 1 é demais. Vamos ler só a primeira lira. E tendo feito isso, a gente vai continuar nas explicações. Então, começando. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que vive de guardar alheio gado. De tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimados. Tenho o próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro leite, e mais as finas lãs de que me visto. Graças, Marília bela, graças à minha estrela. Eu vi o meu semblante numa fonte, dos anos ainda não está cortado. Os pastores que habitam este monte respeitam o poder do meu cajado. Com tal destreza toco a sanfoninha, que invejo até me tem o próprio Alceste. Ao som dela, concerto a voz celeste. Nem canto letra que não seja minha. Graças, Marília bela, graças à minha estrela. Então, vamos ver esses dois primeiros parágrafos aqui, ou esses dois primeiros estrofes, desculpa. A gente vê que tem um interlocutor exibido no texto. Então, você tem um pastor, que a gente pode perceber pela ideia de cajado, e que esse pastor ele fala com uma mulher, e que ele elogia a beleza dessa mulher, e ele parece, de certa forma, estar se declarando para ela, dizendo quem ele é, como é a vida dele. Há um cuidado, apesar de estar se descrevendo como um homem do campo, em tentar deixar claro os aspectos cultos dele, no sentido de que ele tem dinheiro, ele tem pessoas que trabalham para ele comanda essas pessoas, ele é um cantor, ele é um poeta, ele escreve as músicas dele, ele é dono de terras, ele é dono de animais, ele tem destreza no trabalho dele, no uso dele dos instrumentos. Vamos ver essas duas citações aqui, essas duas notas. Nota número 1, para a sanfonia. Sanfonia de Seu era um antigo instrumento de cordas friccionadas. A mão esquerda executando se ocupa com um teclado destinado a produzir diferentes sons. A gente está falando de instrumento. E o 2, Alceste. Juba Rodrigues Lapa ser este um dos pseudônimos arcádicos de Cláudio Manuel da Costa. Então ele já está dialogando com o nome de outro Arcade. Então, o que a gente está vendo nesse primeiro texto é que, pensando em comparação com o Barroco, que foi o da aula anterior, é que há uma diferença no uso da linguagem, há uma diferença no cenário que é figurado através do poema. A gente não vê aquele rebuscamento bem claro no Barroco e que dificultava uma leitura como a que a gente está fazendo aqui. Eu não teria conseguido fazer uma leitura com essa mesma velocidade e essa mesma praticidade. E continuando. Mas tendo tantos dotes de ventura, só apreço lhes dou, gentil pastora, depois que teu afeto me segura. Que queres do que tenho ser senhora? É bom, minha Marília, é bom ser dono de um rebanho que cubra monte e prado. Porém, gentil pastor, o teu agrado vale mais que um rebanho, mais que um trono. Graças, Marília bela, graças à minha estrela. De novo, tentando agradar a pessoa com quem ele está falando. A gente tem uma personagem, aqui adiantando um pouco do que vai ser a seguir, que é um pseudônimo para o interlocutor para quem ele destina esse poema. Apesar disso, a gente também vê que ele está se instituindo em um pseudônimo. Ele usa um pseudônimo para fazer essa declaração.
Os teus olhos espalham a luz divina, a quem a luz do sol em vão se atreve. Papoula, rosa delicada e fina, te cobre as faces que são cor de neve. Os teus cabelos são uns fios de ouro, teu lindo corpo bálsamo vapora. Ah, não faz o céu, gentil pastora, para a glória de amor igual tesouro. Leve-me à sementeira muito embora, o rio sobre os campos levantado. Acabe a peste matadora, sem deixar uma res, o nédio gado. Já deixes bem, Marília, não preciso nem me cega a paixão, que o mundo arrasta. Para viver feliz, Marília, basta que os olhos movam e me des um riso. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. A gente vê que tem um certo grau de sentimentalismo, embora esse sentimentalismo ainda seja controlado. A gente vê que ele usa certas imagens, de novo, essas imagens rurais, agrestes, de um ambiente que é o tempo todo belo, calmo, aprazível, tem uma tranquilidade, tem uma beleza que a gente associa a várias imagens comuns nessas poesias amorosas. E que a gente vai ver de novo no romantismo com uma intensidade bem mais declarada. Irás divertir-te na floresta, sustentada, Marília, no meu braço. Aqui descansarei a quente sesta, dormindo um leve sono em teu regaço. Enquanto a luta jogam os pastores e emparelhados correm nas campinas, tocarei teus cabelos de boninas, nos troncos gravarei os teus louvores. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Ele está prometendo para a amada o que é que ela vai ter caso ela fique com ele. Depois que nos ferir a mão da morte, ou seja, neste monte ou noutra serra, nossos corpos terão a sorte de consumir os dois, a mesma terra. Na campa, rodeado de ciprestes, lerão essas palavras dos pastores. Quem quiser ser feliz nos seus amores, siga os exemplos que nos deram estes. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Então, vamos agora, depois de ter feito essa leitura e de ficar na cabeça com essa primeira lira, e vamos passar para o texto do Tomás Antônio Gonzaga, ou para a discussão mais conceitual e histórica a respeito do arcadismo, e sempre lembrando do que a gente acabou de ler e tentando fazer paralelos. Então, para o contexto histórico, vou fazer aqui um paralelo entre o que a gente viu na aula anterior e o que a gente viu nessa. Fazer um contraponto do barroco e sobre o arcadismo. Lembrando que esses são movimentos que eles têm uma certa consecutividade. A gente vê que o arcadismo surge depois do barroco, mas que eles convivem por muito tempo. E são movimentos que vão ter influências diversas nos autores que seguem e nas tradições que seguem. Enquanto no barroco a gente via uma aproximação entre o antropocentrismo e o teocentrismo, a gente vai ver uma certa vitória do antropocentrismo no pensamento árcade, no sentido de que o Renascimento e o pensamento iluminista, de forma geral, ela traz mudanças concretas para a sociedade e traz mudanças concretas no pensamento que essa sociedade tem. Então, autores como os que a Contra-Reforma proibia nos livros, eles vão ganhar uma atuação bem marcada e uma importância no discurso que eles constroem para o pensamento desses autores do arcadismo. Então, a gente vê que nesse contexto, a razão e a ciência elas ganham espaço e elas, de certa forma, ocupam parte do espaço que antes a religião ocupava. Então, o reinado da fé foi substituído pela crença na racionalidade, diz Abal e Pontar. E um exemplo que a gente pode ver concreto disso na história acontece em Portugal. Com o trabalho, a atuação do Marquês de Pombal, a gente vê uma mudança na educação, que antes ela tinha um caráter bem escolástico por parte dos padres, dos jesuítas, os quais perdem espaço, e que para a gente é uma grande diferença a gente pensar que dois dos autores anteriores que nós vimos, eles eram padres e jesuítas. Então a gente vê que eles perdem espaço nessa representação política e ideológica, e que alguns dos portugueses que foram expulsos, tanto portugueses quanto espanhóis, eles são permitidos de volta na pátria. E junto com eles trazem essas ideias humanistas, renascentistas e iluministas.
A gente vê a formação de arcádias, de grupos de estudiosos, de historiadores e poetas que pensam a partir da ciência, a partir da razão, e que por isso eles instituem tratados, eles estabelecem regras, convenções de escrita, convenções de pensamento que estimulam, que têm impacto sobre o pensamento das elites e, de certa forma, também sobre o pensamento do povo. Passando para o Brasil, a gente vê uma mudança na distribuição do poder no nosso território. Enquanto a gente falava de autores baianos e pernambucanos nas aulas anteriores, a gente vê que a descoberta do ouro em Minas e uma intensificação do crescimento de Vila Rica e da região por onde era feita a extração, e que é parte do que permite esse crescimento de Portugal no período, inclusive as reformas pombalinas são influenciadas pela descoberta desse ouro e pela extração desse ouro. A gente vê uma mudança na dinâmica do poder e na dinâmica da produção cultural. A gente vê a produção cultural partindo agora de Minas Gerais. E também com certos outros núcleos aqui no Sudeste, em São Paulo. Então, além disso, o que a gente vê surgindo, principalmente em Minas Gerais, e que vai ter um dos seus principais símbolos na Inconfidência Mineira, é a repercussão de movimentos de independência ao redor do mundo no Brasil. Então a gente tem, no caso, as colônias dos Estados Unidos se separando da Inglaterra, se rebelando. A gente tem um combate à monarquia acontecendo na Europa, motivado por essas teses iluministas. E a gente vê em Minas ideias semelhantes na Inconfidência Mineira. Inclusive, vários dos autores que a gente vai estudar, como o próprio Tomás Antônio Gonzaga, eles têm uma atuação concreta nesse movimento, seja pegando em armas, ou seja na escrita política que eles fazem, no uso ideológico da palavra. E isso repercute, inclusive, sobre Maria de Dirceu, que tem duas partes bem marcadas, uma primeira mais otimista e uma segunda mais melancólica, que é escrita pelo Tomás Antônio Gonzaga quando ele está preso, em razão desses movimentos da sua participação na Inconfidência. Então, a gente também tem uma mudança na dinâmica de quem escreve para quem escreve. Como a gente viu, a forma desse poema do Tomás Antônio Gonzaga, e ela serve como exemplo da forma arcade em geral, ela abandona muito daquele rebuscamento, daquela complexidade, até às vezes forçada, do uso excessivo, por exemplo, de figuras de linguagem, que a gente via no Barroco. Uma forma de colocar a palavra acima da realidade. Você tinha que aumentar, você tinha que transmutar aquela realidade em algo rebuscado, em algo para que seja apreciável aos olhos de pessoas que têm esse domínio que a gente pode chamar de um domínio de excelência da forma da linguagem. Com essa linguagem mais acessível e com uma mudança na dinâmica econômica que permite um acesso da burguesia aos círculos que antes eram permitidos apenas a uma certa elite, por assim dizer, a gente vê que há uma maior circulação dos textos. Esses textos que, enquanto no Barroco, eles eram falados para pequenos círculos dentro ali das academias, eram autores que escreviam uns para os outros, por exemplo, a gente vê que agora eles adquirem mais circulação. E um exemplo disso é Maria de Dirceu, que se torna o primeiro, para usar o termo que as autoras do livro didático, que a gente usa como referência, do Literatura, Tempo, Leitores e Leituras, usa, ele se torna o primeiro best-seller que a gente tem. É o primeiro livro que tem uma alta circulação. Isso é devido a essa simplicidade. Ela permite que mais pessoas entendam o que está sendo dito. Apesar de a gente ver que ele tem algumas construções de linguagem que para a gente são estranhas, por exemplo, colocar o adjetivo antes do substantivo, em vez de falar gado alheio, falar alheio gado, ainda assim não é uma expressão tão difícil e a gente consegue atravessar essa barreira desse uso artístico da linguagem, em detrimento desse uso cotidiano, comum, prático.
que depois vai até se tornar marca de alguns movimentos literários. E nisso a gente passa, amarrando esses dois contextos, tanto o histórico quanto esse de circulação dessa literatura. E aí sim, a gente vê a formação de um público e de um grupo de escritores e autores que conseguem adquirir alguma renda baseada naquilo, baseada na comercialização desses textos. A gente vê que há aspectos formais que causam e que são consequências dessa condição histórica e dos agentes do discurso. O que a gente vê, e que é uma das motivações da escrita ou da tradição barroca, é um certo teor de combate que a gente vê nessa escrita. Quando eles optam pela simplicidade, não é uma escolha feita ao acaso. Há muito de tentativa de combater as práticas feitas pelos escritores barrocos. Então, para opor, para corrigir, e isso é visto por alguns críticos como Antônio Cândido, até como uma forma de compensar erros históricos, como, por exemplo, como a gente tinha falado, alguns autores do barroco que eles giram suas obras em torno apenas desses maneirismos linguísticos, principalmente em Portugal, aqui no Brasil e na Espanha, e nesse tom combativo do arcadismo, eles acabam optando pela simplicidade, por alterar algumas imagens, algumas figuras que eram feitas pelo barroco. Então, ao invés de optar sempre por essa imagem cristã, que a gente não vai ver essa imagem cristã sendo apagada, apesar do que parece até aqui, se a gente pensar na força do Renascimento, como a gente pensa no barroco, com essa influência católica cristã extremamente forte e atuante, a religião não desaparece. Ainda assim, nós vamos ver algumas figuras delas. Mas o que a gente vê é a atuação mais próxima e um uso de imagens que diminui o espaço daquela religião símbolo que a gente viu no barroco e dão espaço para uma herança clássica, uma herança greco-romana. E que às vezes não é nem herança greco-romana, é uma revisão do classicismo, que já é um movimento de retomada dessa herança, de um Horácio, de um Aristóteles, e que por sua vez é repetida no arcadismo. Tanto que um dos termos que é usado para se referir ao arcadismo é neoclassicismo, porque ele repete algum desses padrões estéticos que a gente vê no classicismo, que a gente vê em autores como Camões. Então, por Cândido, na formação da literatura brasileira, momentos decisivos, ele vai dizer que a literatura, para esses Árcades, ela seria consequentemente expressão racional da natureza, para se manifestar a verdade, buscando, à luz do espírito moderno, uma última encarnação da Mimesis aristotélica. Então a gente tem essa herança dos conceitos de imitação, de criação poética, que vem da Grécia e de autores, de novo, como Aristóteles e Horácio. Então, eles tentam fazer uma expressão racional da natureza, não é aquela expressão que a gente pode chamar de exagerada do barroco, que tenta embelezar, transmutar os sentimentos e as formas da natureza. E eles têm uma intenção de alcançar a verdade, porque o sentimento de beleza, ele vai ser, esse sentimento aqui que a gente está pensando no século XVIII, no período do arcadismo, no período da era de ouro do arcadismo, ele associa o verdadeiro, aquilo que é como ele é. Você usar a palavra para explicar a natureza, sem exagerar, sem nem diminuir a palavra, nem aumentar a palavra, usar de uma forma correspondente. Então, mesmo quando a gente faz uma imagem, como, deixa eu pegar aqui um exemplo, como ela fala que os teus cabelos são fios de ouro, a gente vê que essa metáfora que ele usa para se referir à beleza daquele cabelo, à cor daquele cabelo, ela nem é pobre, no sentido de dizer que seus cabelos são dourados, mas ele também não exagera. Ele se termina, nesse próprio verso, ele já termina a metáfora que ele está fazendo. Então, a gente tem que ver um exagero que aumenta a palavra em relação ao que é real, e a gente tem que ver a diminuição, que tenta demonstrar que a palavra é incapaz de alcançar a grandeza da realidade, ou a complexidade da realidade. Há uma crença de que, pela palavra, você é capaz de alcançar a verdade, você é capaz de alcançar
a natureza, e que a natureza é uma expressão da verdade. E se você for capaz de engenhosamente, para usar um termo que aparece também no Barroco, em contraposição, aquele uso de agudeza que não vai aparecer no arcadismo, através de um uso ingênuo, de um uso inteligente, de uso que seja efetuado através da razão, você vai conseguir expressar a natureza como ela é, você vai conseguir alcançar a verdade. Então tem um fim, de certa forma, pedagógico, ideológico, filosófico na escrita poética. A escrita poética ela não tem um fim apenas de beleza. A beleza ela tem essa consequência maior. Ela tem essa capacidade de alcançar a verdade, assim como você pensar que uma das maiores expressões desse pensamento iluminista é a ciência, também essa arte iluminista tenta, como a ciência, alcançar a verdade. Então, a gente vê a valorização da razão, a valorização da natureza, de novo, pensando na natureza como verdade, a gente vê que a palavra, nessa dinâmica entre a razão e a natureza, ela tem essa consideração de equivalência à natureza. Ela é capaz de criar formas ideais, alcançáveis, desejadas, que são objetivamente as formas da natureza. Ela é capaz de se igualar. O que vai ser diferente do que os românticos veem, o que vai ser diferente do que os autores do Barroco veem. O Canto fala que os autores do Barroco, eles veem a palavra como algo que deve passar da natureza, enquanto os românticos veem o oposto, que a palavra ela só vai alcançar alguns aspectos, ela é incapaz de alcançar a natureza e a realidade do mundo, as formas do mundo como elas são. Então, há, portanto, um equilíbrio entre a palavra e a natureza, fundado no pressuposto de que as formas elaboradas pela inteligência se regem por leis essencialmente análogas às do mundo natural. Então, se você for capaz de... A sua inteligência ela é formada da mesma base, se a gente pensar em que existe de espírito e de razão, que é a natureza. E por isso você é capaz, através de um uso apropriado dessas formas de expressão, dessas formas de linguagem, você é capaz de expressar a natureza como ela é. E por isso você é capaz de alcançar a verdade. O verbo literário encontra finalidade na equivalência ideal ao objeto, na plenitude da interpretação em que a realidade é a baliza do ato criador. Então, de novo, a gente tem esse conceito de mímese aristotélica de alcançar, de ser capaz de explicar as coisas como elas são, exatamente como elas são, de alcançar uma equivalência ao objeto que você está explicando. Então, elas conservam esse arcabouço do bom senso da simetria matemática, que a gente vê no Barroco nesses usos extremamente complexos de fórmulas literárias e filosóficas, de formas poéticas e filosóficas, mas eles abrandam esse pensamento racional que a gente vê no Barroco por um sentimento muito mais agudo dos fenômenos naturais. Eles têm essa sensação de um objeto a ser representado. A palavra não pode se desligar da natureza. A palavra tem que ser capaz de alcançar a natureza na sua essência e de representá-la como ela é. E através dessa representação eles alcançam de novo a verdade. O que a gente vê numa relação tão bem estabelecida e bem direta que é feita, e na criação das Arcádias e dessas academias, como a gente pode sempre pensar na Arcádia Lusitana e na sociedade literária que depois vai ser formada baseada em algumas dessas Arcádias, inclusive aqui no Brasil, na fundação de grupos fechados como esses, é uma prevalência do uso de normas, da normalização do que vai ser escrito, de como vai ser escrito. Então, o uso, por exemplo, do pastoralismo, ele é extremamente recorrente, como que a gente viu no Maria de Seu. Ela vai aparecer em representações de todo mundo. Isso, de novo, é uma retomada de temas greco-romanos, de representações que eram comuns a autores romanos. Na simplicidade, na natureza, em alguns elementos que a gente vai ver adiante, que essa atmosfera pastoril ela ganha esse destaque, esse aspecto dela ser mais próximo dessa natureza pura, não corrompida, ou não corrompida, mas não tornada complexa demais. É na simplicidade desse ambiente pastoril que eles usam, que eles conseguem figurar melhor as imagens. Então a gente vai ver alguns aspectos que unem o homem como um todo e que são
comuns a toda a experiência humana ao redor do mundo, como a morte, o amor, o nascimento, o prazer, e esses outros aspectos que são, de certa forma, os grandes universais que a gente tem, os grandes temas universais que aparecem em todas as literaturas, em todas as culturas, esse ambiente pastoril aparece como uma jogada formal, simplificadora do problema a ser visto. Parece mais fácil e intelectualmente, mas de certa forma até pedante, para usar um termo pejorativo, utilizar uma convenção, que é esse ambiente pastoril, o uso recorrente esse ambiente pastoril de figuras pastorais. Então você vai ter, por exemplo, um pastor falando para uma amada que é dono de terras e que ele é intelectualmente avançado e que também é dotado de um sentimento e que ele é dono de terras. Então, o que a gente vê é o uso de formas repetidamente, feita por diversos autores, como forma de, através de usos específicos da forma, usos até de certa forma repetitivos da forma, alcançar essa verdade. E o que isso gera é um certo convencionalismo, que é recorrentemente associado ao arcadismo, de dizer que o arcadismo é, de certa forma, uma repetição. Em certa parte é. Como eu falei, a gente tem no maior expositor, o maior poeta, quase indiscutivelmente, que é o Tomás Antônio Gonzaga, um autor que pouco adiciona de novo. Diferente, por exemplo, do Boccaccio, que é um português que é talvez o maior nome português do arcadismo, e ele, por sua vez, ele adiciona alguns elementos que a gente já vê até como um certo pré-romantismo, com um certo sentimentalismo, certa melancolia, que apesar de aparecer no Tomás Antônio Gonzaga, não é tão marcado quanto nele. Então, um dos termos que é geralmente associado ao arcadismo, que eu marquei com esse questionamento, com essa interrogação, é se ele é convencionalista. Se ele segue convenções fechadas, se ele segue regras fechadas, batidas e simplificadoras no processo dele. De fato, ele faz isso. Mas querer atribuir ao arcadismo exclusivamente esse aspecto é um pouco exagerado. O que acontece, e aqui eu estou seguindo o pensamento do Antônio Cândido nessa mesma obra, na formação da literatura brasileira, é que, pelo uso dessas formas, tem uma base temática bem fechada e bem figurativamente bem fácil de definir. Então é fácil a gente ler um texto e perceber que ele tem essa tradição, porque a gente logo nota que é um pastor, tem elementos de imagéticos que são bem evidentes. Mas se a gente olhar para aspectos de linguagem, o barroco é da mesma forma convencionalista. O rebuscamento dele, o uso da agudeza e do engenho, deixam bem claro que o barroco também é convencional. E se a gente parar para pensar no romantismo, ele também tem esses aspectos convencionais. E o modernismo em todos os movimentos. É a partir do estabelecimento dessas convenções que a gente consegue diferenciar um período do outro. Qualquer movimento estético, qualquer tradição estética vai ser convencionalista até certo grau. Elas só não são tão evidentes quanto o arcadismo. Quando a gente estava falando do barroco e das falas do Cândido no Literatura e Sociedade, ele tinha dito que a nossa literatura colonial ela se destaca por dois aspectos. Por uma religiosidade, a gente falou também da questão dos usos práticos, que já vão sumir um pouco, se a gente pensar que agora há um uso filosófico, um uso ideológico mais abstrato no arcadismo. Então, voltando para essa discussão sobre a literatura colonial como um todo, a gente já viu que a religião ela perde espaço, ou ela tem o seu espaço modificado no arcadismo, e a gente também viu que a razão ela ganha esse espaço dela. O que fica faltando na nossa discussão é qual é o papel que a transfiguração fica. A transfiguração ela continua existindo no arcadismo, só que ela assume padrões mais convencionais, principalmente nessas obras mais tradicionais. Em algumas obras posteriores que a gente vai ver, como nas primeiras obras dianistas,
o Caramuru e o Uruguai, gente. Bateu um Uruguai, isso. O que a gente vai ver em obras como essas é que nós já temos uma transfiguração que lembra um pouco o que vai acontecer no romantismo. É bom lembrar, aqui remetendo a nossas aulas introdutórias, a aula 1 e a aula 2, e de certa forma até a aula 0, que a transfiguração, ela é, e aqui saindo das concepções árcades, que isso para o arcadismo é impensável, ela é de certa forma inevitável em qualquer escrita literária. Qualquer mímese, e aqui para usar um termo do Aristóteles, ou do Aristóteles não, desculpa, do Antônio Cândido, qualquer mímese é até em certo ponto uma poiesia. Então qualquer imitação, qualquer tentativa de imitar a realidade, ela é, até certo ponto, também uma criação. Então não tem como você imitar fielmente, como pressupunham os árcades, uma realidade, seja qual for. Sempre vai haver uma participação de quem cria do criado, na criatura. O criador ele sempre faz parte da criatura. E por isso a gente não tem como pensar, aqui falando em termos gerais, uma exequidade do que os árcades estão falando. Então a transfiguração ela existe, só que ela existe num grau bem menor, se a gente pensar de deformação, do que a gente via no barroco e também do que a gente vai ver no romantismo, partindo aqui das intenções, de certa forma, neutralizadoras que os escritores árcades têm. Então, passando aqui agora para o último elemento formal que a gente vai explorar nessa nossa breve investida exploratória sobre o arcadismo, a gente vai ver o que é o herói árcade. Então, pensando no homem representado do arcadismo, aqui pensando no eu lírico que fala em Marília de Liceu, e aqui a gente vai identificar bem claramente quais são os aspectos, graças a essa primeira lira, quais são os aspectos que esse herói tem, e que não vai ser só presente nesse eu lírico, mas na grande maioria daqueles que seguem mais tradicionalmente os modos do arcadismo. Ele é um homem natural. Ele é aquele herói cuja bondade inata é posta à prova pelas vicissitudes da vida social e sabe, não obstante, triunfar delas pela fidelidade com que segue a voz das exposições profundas. Embora a gente não veja essas vicissitudes sendo enfrentadas pelo herói árcade nessa primeira parte, ela é um aspecto que é recorrente na leitura de como é que deve ser o homem, como é que deve ser o herói, ou como é que ele é, para que a gente tenha esse caráter de tentar ser uma imitação fiel. Tem uma tentativa de demonstrar que o herói, o homem o verdadeiro herói árcade, ele tem uma bondade, ele é inatamente, ele é naturalmente um homem bom e que vai passar por todas as dificuldades da vida que todos nós enfrentamos e que vai triunfar dela através dessas concepções profundas, dessa ideologia que ele defende com seu corpo e alma. E é tido como bom herói, como herói natural, o homem natural, o homem que fosse simultaneamente espontâneo e polido. Ele é um homem que ele ao mesmo tempo que ele é pastoril, que ele vive no ambiente rural e que ele vê prazer nas coisas simples da vida, ele é polido, ele é um bom músico, ele é um bom poeta, ele é hábil com as palavras, ele sabe ser entendido, ele sabe demonstrar um uso requintado da razão, mas que ao mesmo tempo não é exagerado. Ele busca a simplicidade, ele é rústico, ele é do campo, mas ao mesmo tempo ele tem um conhecimento das tradições boas, das tradições belas e importantes, que pensando no arcadismo, a tradição greco-romana, a tradição da Ilíada, da Odisseia, do Horácio, dos poetas romanos. Então, ao mesmo tempo que ele é razoável, que ele é racional, ele é dotado de sentimento, ele sente amor, ele sente empatia pelas pessoas. Então a gente vê esse sentimento de mostrar no homem ideal, no herói árcade, uma figura de
equilíbrio. Ele é o equilíbrio natural entre razão e sentimento. Ele é o equilíbrio entre os prazeres e os deveres. Ele é o equilíbrio entre você ser uma pessoa espontânea, que segue suas vontades, de certa forma carnais, seus desejos, mas que ao mesmo tempo ele tem esse ar de erudição, de polidez, de domínio do conhecimento e de controle, de autocontrole. E o que a gente vê em alguns desses aspectos, como o sentimentalismo, como uma certa simplicidade, um certo desejo de prazeres comuns, mundanos, simples, certos elementos que são bem característicos do romantismo e que demonstram nesses escritores e nesse pensamento do arcadismo uma visão do que vai vir a seguir. E não é à toa que há um certo conflito entre alguns desses escritores, entre ter esse sentimentalismo e não poder exacerbar esse sentimentalismo, não poder colocar para fora, que é o que a gente vai ver sendo um dos principais aspectos do romantismo. Não é necessário para um escritor Arcade que ele tenha experimentado, que ele experimente, que ele passe por aquelas dores e por aqueles problemas que ele vai representar na sua literatura, na sua escrita. Ser capaz de dominar as formas seria suficiente para o pensamento Arcade. Se você é capaz de dominar essas convenções, é o suficiente. O que a gente já vê como um contraposto bem claro quando se pensa que muitos dos escritores românticos, eles, por esse exagero, por essa busca de inspirações byronianas, de viver a vida, de viver profundamente os amores, de sentir extremamente aquelas sensações, que levam muitos deles a uma morte jovem, na casa dos 20 anos. Então, a gente já vê preditos muitos dos elementos que vão aparecer no romantismo. E esse é um aspecto bem interessante de pensar nessa continuidade, de você ter uma literatura que aos poucos vai dando espaço para esse sentimentalismo e para essa certa individualidade, já que a gente vê no romantismo a quebra de muitos desses padrões, ao ponto que a gente divide o romantismo em diversas fases, em diversas correntes, o que não é tão percebido quando a gente pensa nos blocos, que são poucos e são bem definidos, que a gente vê no barroco e no arcadismo. Exemplo disso, que eu já tinha mencionado, que a gente vai ver a seguir, é que o indianismo ele ganha espaço. E se a gente passa a parar para pensar em algumas ideias mais gerais que não definem formalmente, pelo menos não nas classificações tradicionais mais perceptíveis, é que a gente vê, por exemplo, pensando aqui no Brasil, nesse pensamento Arcade político, já certas tendências em busca da independência. É bom para a gente lembrar que um dos principais aspectos que dá força ao romantismo, e aqui que eu já falei em escritos como a de Iracema, é uma tendência de pensar o Brasil como nação, de pensar as características da nossa nação brasileira, em pensar a natureza brasileira, em tentar pensar o Brasil separado de Portugal, apesar da gente ainda ter uma filiação muito forte entre os Árcades brasileiros e os Árcades portugueses. E uma associação que é deliberada. A gente vê a busca em autores clássicos, e como o próprio Camões, uma fidelidade ainda do pensamento Arcade brasileiro ao pensamento português. Mas que aos poucos, nesses impulsos de independência e de separação e de adquirir certa autonomia, permitem que a gente já pense no arcadismo como a primeira expressão brasileira de uma literatura, a primeira literatura brasileira, em contraposição àquelas manifestações de intenções literárias que a gente já via no barroco, nessas manifestações de literaturas mais de formação, e que vão adquirir sua forma concreta e mais diferenciada no nosso romantismo, que parece adquirir, aqui para usar de novo um termo, parece ser a nossa pré-adolescência, para fazer um paralelo com o termo que o Candu usa para falar do nosso romantismo, que ele vai chamar da nossa adolescência, do momento que o brasileiro, como adolescente, ele tenta se separar dos pais, ele tenta se diferenciar dos pais, pensando em Portugal e de uma forma mais geral da Europa. Então, quais são essas convenções clássicas? Voltando aqui, quais são as convenções clássicas que ainda prendem muito o nosso pensamento pré-romântico, o nosso pensamento Arcade, a tradição europeia e, mais especificamente, a tradição portuguesa?
elas são essas palavras que geralmente a gente vai ver em latim, tipo carpe diem, locus amenus, que vocês estudaram já, mas que aqui eu coloquei apenas na expressão em português, para não ficar nessa repetição, nesse jargão de decorar quais são os trechos em latim, que eu acho que eu tento evitar um pouco, apesar de eu ter usado o termo poiesis há pouco. Então, eu separei eles aqui em português e a gente vai passar por quais são as convenções mais claras, que são recuperadas do classicismo e que são recuperadas e que o classicismo recupera dessa tradição greco-romana. E elas são, de novo, a fuga da cidade. Então a gente vê em Maria de Dirceu um ambiente que é o ambiente do campo, que é um ambiente rural, em que se contrapõe paradoxalmente a esse ambiente urbano, e que também, lembrando que esse é um caráter extremamente paradoxal que a gente vê no arcadismo, em relação, por exemplo, ao barroco. A gente vê também mediocridade áurea, a valorização das coisas cotidianas, a valorização da simplicidade, dos pequenos prazeres, dessa vida simples. De novo, um ambiente do campo, se a gente for conectando todas essas convenções. A escolha do lugar ameno, da tranquilidade, onde a natureza ela pode ser apreciada. A natureza ela se expõe e não é corrompida, não é deturpada pelo uso exacerbado ou um mau uso da razão e do bom senso. O limite a eliminação dos excessos. Então você tem uma linguagem mais simples, você tem uma amada que ela é louvada, mas ao mesmo tempo que é louvada, ela não é demasiadamente louvada. E você tem o cantar do dia, o carpe diem, o aproveitar o presente. Nós temos uma vida limitada na Terra. Nós devemos aproveitar essa vida. Nós devemos aproveitar os momentos, nós devemos aproveitar os prazeres dessa vida. Nós devemos aproveitar a comida, devemos aproveitar o clima, o amor, o prazer carnal. Então, na conjunção dessas convenções clássicas que a gente entende por que é que muita gente, muitos autores, e com razão, até certo ponto, vem um certo convencionalismo, porque essas, de certa forma, as normas artísticas, elas vão ser seguidas intensivamente pelos escritores do período, dos quais a gente vê, por exemplo, Tomás Antônio Gonzaga. Apesar dele a gente já ver um certo uso magistral, e aqui a gente entra no canto do Tomás Antônio Gonzaga propriamente, ele incorpora esses traços árcades, mas ele também é capaz de prefigurar esse sentimentalismo de uma forma, ao mesmo tempo, bela, não exagerada, mas que não fica presa aos padrões árcades, que já começa a demonstrar um pouco do que é que vai ser o sentimentalismo dominador no próximo século, na época do romantismo, e que vai ser uma tradição, e aqui eu finalizo sobre Tomás Antônio Gonzaga e sobre esses traços gerais, e que vai ser um traço perpétuo na nossa literatura e na nossa vida cultural. Não é à toa que muitas das músicas que fazem sucesso até a nossa atualidade, elas seguem por essa via sentimental, bucólica, não bucólica, mas melancólica é a palavra mais apropriada, é o conceito mais apropriado. De falar da amada perdida, falar da impossibilidade de ter acesso à amada, falar do desejo de aproximação da amada que não quer. Então, esses traços, eles marcam a nossa cultura profundamente. E eles são aspectos que são importantes para perceber como é que a nossa política e a nossa ideologia se liga à nossa cultura. E a gente vai discutir isso mais profundamente ao pensar que esses aspectos são em certas posições, ao serem observados de certos ângulos, certas perspectivas, eles são traços de uma formação burguesa da nossa cultura e que nós vamos analisar melhor na aula seguinte sobre o romantismo. Essa aula que não vai sair essa semana, vai sair na que vem, já que o romantismo ele requer um tempo bem maior do que o que nós estamos dedicando ao barroco e ao arcadismo e sobre essas mesmas manifestações literárias que a gente tem aqui. E um aspecto que faz parte dessa prefiguração do romantismo que a gente vê nos autores árcades são as figuras indianistas. Essas figuras que elas aparecem no Uruguai e no Caramuru, esse último que vai ser utilizado pelos romanos, como eu já falei na aula anterior,
como um dos pretextos para falar em uma tradição brasileira, falar que eles estão dando continuidade a uma tradição que já existe, com uma forma de tentar criar uma genealogia brasileira e se distanciar da portuguesa. A gente vai ver em obras como o Caramuru e o Uruguai, das quais eu já falei anteriormente, por isso eu não vou explorar a fundo, a figura do indígena e uma figura brasileira se formando. E uma figura que vê com certo grau de nacionalismo e certo desejo de independência o jogo de poder que ocorre no nosso período colonial e que tenta criar uma representação histórica através da arte de como é que se forma essa identidade brasileira, como é que é essa origem histórica brasileira. Ao invés de falar dos grandes universais, a gente já vê, de novo, a morte, o amor, o poder de Deus, as disputas religiosas que a gente via no Barroco. A gente vai ver nessa discussão de Nietzsche já aspectos locais de um olhar que, ao invés de tentar se misturar com as discussões universais a respeito desses grandes temas, desses grandes, de novo, os grandes universais, a morte, o amor, o nascimento, o bem e o mal, a gente já vai ver um olhar que tenta pensar o que é o ser brasileiro, o que é a formação ideológica, cultural e étnica brasileira, como é a sociedade brasileira, e que já vão prefigurar um pensamento que vai ser marcante e repetido e conflituoso ao longo da nossa formação identitária brasileira. Então, vai ser um pensamento que vai finalmente colocar em perspectiva qual é o espaço do índio, qual foi o jogo político no qual o índio foi inserido, qual a importância dele, como é que a gente pode julgar a atuação dos portugueses. Então, para finalizar esse conteúdo, eu acho que não tem como pensar principalmente no barroco, no romantismo e no arcadismo, a gente não tem como pensar neles três separados. É difícil pensar no barroco sem a conexão, ou pensar no arcadismo sem a conexão indispensável que ele tem com o barroco e com esse contexto histórico no qual ele está inserido, de uma disputa entre razão, religião e entre os movimentos religiosos que surgem nesse século XVI e XVII e na reação que eles têm por parte da Igreja Católica. E é também difícil pensar no romantismo sem perceber que há uma certa movimentação ideológica que dá espaço para pensar no eu, para pensar no sentimento, para dar, ao contrário dessa impessoalidade do arcadismo, que fala de uma amada por pseudônimo e que se fala usando o eu lírico que é distante do seu eu, de quem você é. Então você tem uma pessoa que tem uma formação intelectual, mas que fala como se fosse um pastor, que usa imagens da Grécia Antiga. E ao invés disso você vai ter um grau de personalidade assumido no romantismo que, de novo, funciona paralelamente, mas de certa forma contraditoriamente, ao que a gente vê no barroco e o que a gente vê no arcadismo. Então a gente tem movimentos que eles se formam uns apoiados nos outros. Seja para repetir o que eles veem como belo naqueles que se passaram, ou seja para pensar no amadurecimento das ideias representadas anteriormente. Então, a gente vai finalizar essa aula por aqui. Eu vou finalizar essa aula por aqui. Eu deixo de novo o recado para quem tiver alguma dúvida, que queira tirar essa dúvida, fala comigo por qualquer um dos meios que eu falei anteriormente, que são os comentários do YouTube, o meu e-mail, que está disponibilizado na descrição, a página do WhatsApp. Quem tiver o meu número do WhatsApp, ou a página do Instagram, e quem tiver o meu número do WhatsApp pode falar pelo meu número do WhatsApp. Mas eu deixo bem claro que quem tiver alguma dúvida, quem quiser pedir que eu explique mais detalhadamente algum aspecto, ou que eu especifique algum dado que ficou vago, fique à vontade para usar qualquer um desses meios para se comunicar comigo. Também quero deixar como leitura sugerida, para finalizar, eu vou deixar uma leitura aberta. Eu acho que leiam, se possível, Iracema, de José de Alencar.
Apesar de ser um livro que tem alguns aspectos problemáticos e não ser uma obra do mesmo nível de algumas que nós vamos ver ao longo da disciplina que nós já vimos, eu acho que é uma leitura que vale a pena para pensar e para perceber alguns dos aspectos do romantismo. Então, essa vai ser a minha leitura sugerida. E eu vou encerrar por aqui. Quem quiser aproveitar que vai ter um tempo maior entre essa aula e as posteriores e ler outros livros, eu aconselho os do Machado, Dom Casmurro ou Memórias Póstumas de Brás Cubas, já para pensar numa leitura que eu teria sugerido nas aulas seguintes. Então, eu fico por aqui e agradeço pela atenção.